Os quatro cavaleiros do Apocalipse. O que eles são? Demônios ou alguma criação de Deus? Um livro selado repousa nas mãos do Cordeiro. De repente, o primeiro selo se rompe e o universo estremece. Quatro figuras emergem das sombras da eternidade, seus cascos ecoando através dos séculos, trazendo consigo o destino da humanidade. Engano, guerra, fome e morte, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Suas sombras se projetam sobre nossa realidade, mais presentes e visíveis do que nunca. Mensageiros do juízo divino ou arautos do fim dos tempos? A resposta está escondida nas páginas mais misteriosas das Escrituras Sagradas. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, mensageiros do juízo final, símbolos proféticos ou manifestações divinas? Esta pergunta ecoa através dos séculos, desafiando nossa compreensão sobre as verdades ocultas nas Escrituras Sagradas. Na ilha rochosa de Patmos, em meio ao mar Egeu, um cenário extraordinário se desenrola diante dos olhos do apóstolo João. Exilado por sua fé inabalável em Jesus Cristo, este servo dedicado recebe uma das mais impressionantes revelações já concedidas à humanidade. Eu estava em espírito no dia do Senhor, declara João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, marcando o início de uma jornada visionária que transcenderia tempo e espaço. O ambiente é solene. O ar carrega uma atmosfera de expectativa sagrada quando João contempla o Cordeiro em toda a sua glória celestial. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 5, a cena se desenrola com uma intensidade palpável. Um livro selado com 7 selos repousa na mão direita daquele que está sentado no trono. A busca por alguém digno de abrir os selos faz João chorar, até que um dos anciãos o consola. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esta não é apenas mais uma visão profética. É a revelação do plano divino para o desfecho da história humana. O momento marca uma transição crucial na narrativa apocalíptica, onde o véu entre o celestial e o terreno se torna mais tênue. A igreja primitiva, enfrentando perseguições intensas sob o domínio romano, encontraria nestas palavras não apenas consolo, mas uma perspectiva transformadora sobre seus sofrimentos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, o próprio Cristo comanda: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esta ordem divina estabelece o propósito tríplice da revelação: documentar o passado, interpretar o presente e desvendar o futuro. A visão dos 4 cavaleiros se enquadra nesta última categoria, apresentando um panorama dos eventos que precederão a consumação dos séculos. O simbolismo rico e complexo desta visão transcende a mera alegoria. Cada elemento, desde as cores dos cavalos até os objetos carregados pelos cavaleiros, carrega significados profundos que se entrelaçam com profecias anteriores encontradas em Daniel, Ezequiel e Zacarias. Esta continuidade profética demonstra a consistência da revelação divina através das eras. A autoridade única de Cristo para abrir os selos evidencia sua supremacia sobre a história humana. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, os seres celestiais proclamam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Esta declaração estabelece o fundamento teológico para os eventos que estão prestes a se desenrolar. A visão recebida por João não apenas revelou eventos futuros, mas estabeleceu um paradigma para compreender como Deus opera na história humana. Os 4 cavaleiros, em sua majestade terrível,
demonstram que mesmo os eventos mais catastróficos permanecem sob o controle soberano do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Deus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, reafirmando seu domínio absoluto sobre toda a criação. O drama celestial que João presencia serve como prelúdio para uma série de revelações que desafiariam a compreensão humana. O som retumbante do primeiro selo sendo quebrado ecoa através dos corredores do tempo, anunciando o início de uma sequência de eventos que moldaria o destino da humanidade. O silêncio celestial é quebrado por um estrondo ensurdecedor. "Vem e vê", proclama uma voz como trovão, enquanto o Cordeiro rompe o primeiro dos 7 selos. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, este momento solene marca o início de uma sequência de eventos que alteraria para sempre a compreensão humana sobre o plano divino. O cenário é majestoso. O trono celestial, rodeado por 4 seres viventes, 24 anciãos e uma multidão incontável de anjos. A atmosfera carrega uma tensão sagrada quando o Cordeiro, que em Apocalipse capítulo 5 demonstrou ser o único digno, começa a abrir os selos do livro misterioso. João, testemunha privilegiada desta cena, registra cada detalhe com precisão meticulosa. Os selos não são meros lacres físicos, mas representam a autoridade divina sobre os decretos celestiais. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, o profeta recebeu a ordem: "Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim." Agora, diante dos olhos de João, estes mistérios começam a ser revelados, demonstrando que o tempo determinado por Deus estava chegando. A reação de João à visão é profundamente humana. Assim como em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando caiu como morto aos pés do Cristo glorificado, agora ele observa, com temor reverente, o desenrolar dos eventos celestiais. Sua experiência reflete a resposta apropriada diante da majestade divina, um misto de assombro, reverência e humildade. Os 4 seres viventes, descritos em Apocalipse capítulo 4, versículos 6 ao 8, desempenham um papel crucial neste momento. Suas faces, de leão, novilho, homem e águia, representam aspectos diferentes da criação, sugerindo que os eventos prestes a se desenrolar afetarão toda a ordem criada. Cada um deles, em sua vez, convida João a testemunhar a chegada dos cavaleiros com o comando "Vem e vê". A abertura dos selos segue uma progressão divina cuidadosamente ordenada. Em Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus declara: "Anunciando o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram." Esta progressão não é aleatória, mas reflete um plano meticuloso que se desdobra segundo a vontade soberana do Criador. O momento da revelação transcende o tempo linear humano. Na perspectiva divina, como afirma 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, "Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." Os eventos visualizados por João podem representar tanto acontecimentos específicos quanto padrões recorrentes ao longo da história humana. A autoridade do Cordeiro para abrir os selos deriva de sua vitória na cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, lemos que ele despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esta vitória fundamental garante seu direito de executar os juízos divinos através dos cavaleiros. O drama celestial se intensifica com cada selo quebrado. A expectativa cresce enquanto as forças celestiais se preparam para a entrada dos cavaleiros.
Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, relâmpagos, trovões e vozes procedem do trono, criando uma atmosfera de poder e majestade divina que precede a chegada destes mensageiros do juízo. Os selos, em sua sequência, revelam uma progressão de eventos que se move inexoravelmente em direção ao cumprimento do propósito divino. Como afirma Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O palco está preparado para a entrada do primeiro cavaleiro, cuja aparição marcará o início de uma nova fase no plano divino. O enigma do cavaleiro branco. O silêncio celestial é rompido quando o primeiro selo se abre e uma figura majestosa emerge, um cavaleiro montado em um cavalo branco, portando um arco e recebendo uma coroa. E vi, e eis que um cavaleiro montado em um cavalo branco, e tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. A cor branca tradicionalmente simboliza pureza, vitória e justiça nas Escrituras. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, Cristo aparece montado em um cavalo branco, como o Rei dos Reis. No entanto, este primeiro cavaleiro apresenta características intrigantemente diferentes. Seu arco, desprovido de flechas mencionadas, sugere uma vitória através de meios não convencionais, talvez conquista por engano ou manipulação. A coroa concedida ao cavaleiro, em grego Stéphanos, a coroa do vencedor, difere da diadema real usada por Cristo. Esta distinção crucial sugere uma autoridade conquistada, não inerente. Em Mateus, capítulo 24, versículo 5, Jesus adverte: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este cavaleiro representa uma força que imita a verdade, mas carrega falsidade. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo alerta que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A aparência de justiça mascara uma realidade mais sombria, uma paz ilusória que precede a destruição. A conquista deste cavaleiro é progressiva e implacável. Saiu vencendo e para vencer. Em Daniel capítulo 8, versículo 25, encontramos um paralelo. Pela sua sutileza fará prosperar o engano. Esta conquista não é através de violência explícita, mas por meio de sedução e engano espiritual. O profeta Zacarias oferece uma perspectiva adicional. Em Zacarias, capítulo 6, sua visão dos 4 cavalos inclui um branco, mas em um contexto diferente. Esta intertextualidade bíblica sugere que os cavaleiros do Apocalipse representam uma intensificação dos juízos divinos previamente revelados. A ausência de flechas com o arco sugere uma vitória através de ameaças vazias ou promessas não cumpridas. Em Jeremias capítulo 6, versículo 14, encontramos um paralelo perturbador. E curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Este cavaleiro pode representar um sistema religioso falso ou uma ideologia enganosa que promete paz e prosperidade, mas entrega o oposto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, lemos, pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A narrativa histórica fornece exemplos abundantes de líderes e movimentos que prometeram paz através de conquista. Como Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. O aspecto mais perturbador deste cavaleiro é sua capacidade de imitar a verdade tão perfeitamente que até os fiéis podem ser enganados.
Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo adverte sobre aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de mentira. A chegada deste cavaleiro marca o início de uma série de eventos que culminarão no juízo final. Sua aparência enganosamente benigna prepara o caminho para os cavaleiros subsequentes, que trarão manifestações mais explícitas do juízo divino, como o próprio Jesus alertou em Mateus, capítulo 24, versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, o portador da guerra. O estrondo do segundo selo ecoa pelos céus, e surge uma visão aterradora. E saiu outro, cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. A cor vermelha, intensa como sangue, simboliza violência e derramamento de sangue. Este cavaleiro personifica a guerra em sua forma mais brutal e devastadora. Diferente do primeiro cavaleiro, que conquista através do engano, este traz conflito explícito e violência desenfreada. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus profetiza: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esta profecia encontra sua manifestação dramática no Cavaleiro Vermelho, que remove a paz não apenas entre nações, mas entre indivíduos. A grande espada concedida ao cavaleiro não é uma arma comum, mas simboliza autoridade divina para executar juízo através do conflito. Em Ezequiel capítulo 21, versículo 3 e 4, Deus declara: Eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da sua bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. O poder deste cavaleiro para tirar a paz da terra revela uma verdade profunda. A paz não é apenas ausência de conflito, mas um dom divino que pode ser removido como forma de juízo. Em Jeremias, capítulo 16, versículo 5, Deus anuncia: Porque retirei a minha paz deste povo, diz o Senhor, bem como a benignidade e as misericórdias. A expressão que se matassem uns aos outros sugere uma dimensão particularmente perturbadora: o colapso da ordem social e dos laços humanos fundamentais. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, encontramos um eco desta realidade. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Este cavaleiro representa não apenas guerras convencionais, mas todos os tipos de conflitos violentos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 1, a origem destes conflitos é revelada. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? A autoridade do cavaleiro vermelho é limitada e concedida. Em João capítulo 19, versículo 11, Jesus declara a Pilatos: Nenhum poder terias contra mim se não te fosse dado do alto. Mesmo em sua devastação, este cavaleiro opera dentro dos limites estabelecidos pela soberania divina. O aspecto mais assustador desta visão é sua universalidade. Em Isaías capítulo 34, versículo 2, lemos: Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. O Cavaleiro Vermelho não conhece fronteiras geográficas ou culturais. Progressão do engano para a violência explícita revela um padrão consistente no juízo divino, como profetizado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A chegada do Cavaleiro Vermelho marca uma intensificação dramática dos juízos divinos.
Sua aparição prepara o cenário para as calamidades ainda maiores que virão com os próximos cavaleiros, demonstrando que o juízo divino frequentemente segue uma progressão de severidade crescente. As balanças da fome. O terceiro cavaleiro surge, montado em um cavalo preto, trazendo consigo uma balança. E vi, e eis que um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. Este momento é carregado de simbolismo, refletindo a escassez e a desigualdade que permeiam a sociedade humana. A balança, um instrumento de medida, representa a justiça e a equidade, mas neste contexto, ela também sugere a falta de recursos e a luta pela sobrevivência. Em Levítico, capítulo 25, versículo 15, encontramos a instrução divina sobre a justiça nas transações. Segundo o número dos anos depois do jubileu, comprarás ao teu próximo, e segundo o número dos anos da colheita, ele te venderá a ti. A balança do cavaleiro preto, no entanto, indica que a justiça foi corrompida e a equidade se tornou uma raridade. A escassez de alimentos é um tema recorrente nas Escrituras. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esta fome espiritual é refletida na fome física que o cavaleiro preto traz consigo. A conexão entre a fome material e a fome espiritual é profunda, revelando que a privação de recursos físicos pode levar a uma crise de fé. O versículo 6 de Apocalipse capítulo 6 continua: E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Esta declaração revela a gravidade da situação. O custo exorbitante dos alimentos básicos, indicando uma crise econômica severa. O trigo e a cevada, alimentos essenciais, tornam-se inacessíveis para muitos, enquanto o azeite e o vinho, símbolos de alegria e celebração, permanecem intactos, sugerindo que a opressão e a desigualdade estão em ascensão. A fome física, portanto, não é apenas uma questão de escassez, mas também de injustiça social. Em Salmos, capítulo 14, versículo 6, encontramos: Vocês que querem humilhar o pobre, são como um abrigo para os pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. A opressão dos vulneráveis é uma constante nas Escrituras, e o cavaleiro preto representa essa realidade sombria. A balança também pode simbolizar a medida de justiça que Deus aplica à humanidade. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 10, Deus ordena: E a tua comida que comerás será de peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. A ideia de que a justiça divina é medida e ponderada é um tema central nas Escrituras. E o cavaleiro preto é um lembrete de que a justiça de Deus não é apenas sobre a salvação, mas também sobre a equidade social. A presença do cavaleiro preto nos convida a refletir sobre a condição atual do mundo. Em Mateus, capítulo 25, versículo 40, Jesus nos ensina: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus irmãos, a um dos mais pequeninos, a mim o fizestes. A forma como tratamos os necessitados é um reflexo de nossa relação com Deus. A fome e a desigualdade que o cavaleiro preto traz são um chamado à ação para a igreja e para os crentes, desafiando-nos a ser agentes de mudança em um mundo quebrado. A narrativa do cavaleiro preto não é apenas uma advertência sobre o futuro, mas um convite à reflexão sobre o presente. A fome e a escassez que ele representa são realidades que muitos enfrentam hoje, e a resposta da igreja deve ser de compaixão e ação.
Em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, lemos: E se um dos irmãos ou uma das irmãs estiverem nus e tiverem falta do pão cotidiano, e um de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, de que aproveita isso? À medida que a visão se intensifica, o Cavaleiro Negro prepara o caminho para uma manifestação ainda mais terrível do juízo divino. A escassez e a fome são apenas o prelúdio de uma calamidade maior que se aproxima com o quarto cavaleiro. Morte cavalga, o quarto selo se rompe e uma visão aterradora se manifesta. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. A cor amarela, em grego chloros, evoca a palidez cadavérica, a cor da decomposição e da doença terminal. Este cavaleiro é único entre os quatro, pois é o único identificado pelo nome, Morte. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, aprendemos que a morte manteve a humanidade em escravidão desde a queda, até que Cristo destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O inferno, Hades, segue este cavaleiro como uma sombra implacável, coletando as almas dos que perecem. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Cristo declara: Tenho as chaves da morte e do inferno, estabelecendo sua autoridade suprema sobre estes poderes devastadores. Mesmo em sua terrível missão, o quarto cavaleiro opera sob limites divinamente impostos. A autoridade concedida a este duo mortífero se estende sobre a quarta parte da terra. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, Deus menciona seus 4 juízos terríveis: a espada, a fome, as feras nocivas e a peste. Estes mesmos 4 instrumentos de juízo são dados ao Cavaleiro Amarelo, multiplicando e intensificando o trabalho dos cavaleiros anteriores. A espada representa morte violenta, seja por guerra, crime ou conflito civil. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 2, encontramos um eco deste juízo: os destinados à morte, a morte; os destinados à espada, a espada; os destinados à fome, a fome; os destinados ao cativeiro, ao cativeiro. A fome, trazida por este cavaleiro, é mais severa que a escassez do Cavaleiro Negro. Em Lamentações, capítulo 4, versículo 9, lemos: Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes se definham, traspassados por falta dos frutos dos campos. A morte por inanição é retratada como um fim particularmente cruel. As feras da terra representam tanto predadores literais quanto possivelmente doenças microscópicas que devoram a vida. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 24, Deus adverte: serão consumidos pela fome, devorados pela febre ardente e destruição amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com veneno de serpentes do pó. A peste, ou morte por doença, completa o quarteto de destruição. Em Salmos capítulo 91, versículo 6, encontramos referência à pestilência que anda na escuridão e à mortandade que assola ao meio-dia. Estas forças letais não discriminam entre suas vítimas, atingindo tanto justos quanto injustos. O poder deste cavaleiro é devastador, mas não absoluto. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus ensina: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este lembrete coloca o terror do quarto cavaleiro em perspectiva. Seu poder é limitado ao temporal.
A progressão dos cavaleiros alcança seu clímax com esta manifestação da morte personificada. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, somos lembrados que o último inimigo a ser destruído é a morte. O cavaleiro amarelo, portanto, representa não apenas o fim da vida física, mas também serve como prenúncio do juízo final. A visão do quarto cavaleiro nos confronta com a realidade da mortalidade humana e a seriedade do juízo divino. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lemos: Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esta verdade solene nos lembra que a morte física não é o fim, mas uma transição para a eternidade. A cavalgada da morte e do Hades prepara o terreno para uma revelação ainda mais profunda sobre a natureza e o propósito dos cavaleiros no plano divino. Sua presença levanta questões fundamentais sobre a origem e a autoridade destes mensageiros do juízo. A natureza dos cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse emergem das páginas das Escrituras como manifestações do juízo divino, cada um designado com propósito e autoridade específicos. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, lemos: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esta verdade fundamental estabelece que mesmo os instrumentos de juízo são criações divinas, servindo ao propósito soberano de Deus. A natureza dos cavaleiros reflete um padrão consistente na forma como Deus executa seus juízos. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se os cavaleiros não são forças caóticas descontroladas, mas agentes divinos cuidadosamente orquestrados. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 21, Deus declara: Quanto mais quando eu enviar os meus 4 juízos terríveis contra Jerusalém, a espada, a fome, as feras nocivas e a peste. Este padrão de 4 juízos encontra sua expressão final nos 4 cavaleiros, demonstrando a consistência do método divino através das eras. A questão da origem dos cavaleiros encontra resposta no próprio trono de Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Assim como estas manifestações de poder procedem diretamente de Deus, os cavaleiros também são comissionados pela autoridade divina. Em Isaías capítulo 45, versículo 7, Deus afirma: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esta declaração profunda revela que mesmo os aspectos mais sombrios do juízo divino servem ao propósito último de Deus para a redenção. Os cavaleiros operam dentro de limites estabelecidos. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, vemos que mesmo Satanás recebe limites específicos de Deus. Eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. De maneira similar, cada cavaleiro recebe autoridade específica e limitada. A progressão dos cavaleiros, do engano à guerra, da fome à morte, revela uma escalada intencional do juízo divino. Em Levítico capítulo 26, versículos 21 e 22, Deus adverte: E se andardes contrariamente para comigo, então eu enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e destruirão o vosso gado e vos reduzirão a poucos. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 8, o profeta pergunta: Foi contra os rios, Senhor, que te iraste? Foi contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação?
Esta passagem sugere que os cavaleiros são instrumentos tanto de juízo quanto de salvação no plano divino. A soberania de Deus sobre os cavaleiros é absoluta. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 17, lemos: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Mesmo em sua terrível missão, os cavaleiros servem ao propósito último de Deus para a redenção da criação. Os cavaleiros também funcionam como advertências à humanidade. Em Sofonias, capítulo 1, versículo 14, encontramos: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Sua cavalgada serve como um chamado ao arrependimento antes do juízo final. A natureza dos cavaleiros, portanto, não é simplesmente destrutiva, mas transformadora. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, aprendemos que o Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Dantes, os juízos dos cavaleiros são parte do plano divino para levar a humanidade ao arrependimento e à redenção. O poder do número 4. O número 4 ressoa através das Escrituras com profundo significado profético e espiritual. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, encontramos 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás, guardando o trono de Deus, estabelecendo um padrão divino de autoridade universal. Desde a criação, o número 4 marca a totalidade da ordem criada. Em Gênesis capítulo 2, versículo 10, um rio se divide em 4 braços para irrigar o Éden, simbolizando a provisão divina alcançando toda a terra. Os 4 pontos cardeais, mencionados em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, demonstram o domínio completo de Deus sobre toda a criação. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Em Daniel, capítulo 7, versículo 3, 4 grandes bestas emergem do mar, representando reinos mundiais que exerceriam domínio sobre a terra. Este padrão quaternário reaparece em Zacarias capítulo 6, onde 4 carros com cavalos, de diferentes cores, são enviados aos 4 cantos da terra, prefigurando os 4 cavaleiros do Apocalipse. A universalidade do número 4 se manifesta na própria natureza do juízo divino. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 36, Deus declara: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. O juízo divino é completo e abrangente, alcançando todos os aspectos da existência humana. O tabernáculo no deserto, descrito em Êxodo capítulo 27, apresentava 4 pilares e 4 lados, simbolizando a presença universal de Deus entre seu povo. Em Apocalipse, capítulo 21, a Nova Jerusalém é descrita como tendo 4 lados iguais, representando a perfeição do reino eterno de Deus. Os 4 evangelhos apresentam Cristo de maneiras complementares. Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito e João como filho de Deus. Esta apresentação quádrupla revela a plenitude da pessoa e obra de Cristo, assim como os 4 cavaleiros revelam aspectos diferentes do juízo divino. Em Ezequiel capítulo 1, 4 seres viventes aparecem, cada um com 4 faces e 4 asas, representando aspectos diferentes da natureza divina e seu governo sobre a criação. Esta visão encontra eco nos 4 seres viventes de Apocalipse, que anunciam a chegada dos cavaleiros. O número 4 também aparece em momentos cruciais de juízo divino. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, 4 anjos estavam em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Este controle sobre as forças naturais demonstra o domínio absoluto de Deus sobre sua criação. A repetição do número 4 nas Escrituras
Não é coincidência, mas um padrão intencional que revela a natureza abrangente do governo divino. Em Apocalipse capítulo 20, os 4 cantos da terra representam a totalidade do domínio, onde Deus executará seu juízo final. Os 4 cavaleiros, portanto, não são apenas agentes individuais de juízo, mas representam a totalidade do juízo divino sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, louva a Deus, demonstrando que seu domínio alcança todas as dimensões da existência. A compreensão do significado do número 4 nas Escrituras nos ajuda a entender melhor o propósito e a natureza dos 4 cavaleiros. Eles são manifestações do governo universal de Deus, executando seus juízos de maneira completa e abrangente sobre toda a criação. Sinais dos tempos. Antes de continuarmos nosso estudo, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Deixe um amém nos comentários para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações e confira a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Continuando, os sinais dos 4 cavaleiros ecoam através da história humana com uma ressonância cada vez mais intensa. Em Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus descreve estes eventos como o princípio das dores, sinalizando uma progressão de acontecimentos que marcam os tempos finais. O primeiro cavaleiro, com sua conquista através do engano, manifesta-se na proliferação de falsas ideologias e sistemas de crença que prometem paz e prosperidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo adverte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. As guerras e conflitos globais refletem a atividade do segundo cavaleiro. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus profetiza: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O século XX testemunhou as guerras mais devastadoras da história humana, e os conflitos continuam a se intensificar em escala e complexidade. A desigualdade econômica e as crises financeiras globais espelham a cavalgada do terceiro cavaleiro. Em Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 3, encontramos uma advertência perturbadora. Eia agora vós, ricos, chorai e pranteai. Vosso ouro e vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. A disparidade entre ricos e pobres alcança níveis sem precedentes. O quarto cavaleiro manifesta sua presença através de pandemias globais e mortalidade em massa. Em Lucas, capítulo 21, versículo 11, Jesus prediz grandes terremotos em vários lugares e fomes e pestilências. A interconexão global moderna facilita a propagação rápida de doenças, como testemunhamos em eventos recentes. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, encontramos uma advertência crucial. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta vigilância espiritual é essencial para discernir os sinais dos tempos. As mudanças climáticas e desastres naturais também podem ser vistos como manifestações dos juízos dos cavaleiros. Em Lucas capítulo 21, versículo 20 e 5, Jesus fala de sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. A tecnologia moderna amplifica o impacto dos cavaleiros. Em Daniel capítulo 12,
versículo 4, lemos que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esta proliferação do conhecimento e mobilidade global cria condições únicas para a manifestação dos juízos divinos. O apóstolo Pedro nos lembra em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, que nos últimos dias virão escarnecedores que questionarão estas verdades. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A resposta da igreja a estes sinais deve ser de vigilância e preparação espiritual. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, somos exortados: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E o discernimento espiritual é crucial para interpretar corretamente os eventos contemporâneos. Os sinais dos cavaleiros servem como um chamado ao arrependimento e à renovação espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Cristo continua batendo à porta dos corações humanos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O testemunho dos profetas. A visão dos 4 cavaleiros não surge isoladamente nas Escrituras, mas encontra profundas raízes nas profecias do Antigo Testamento. Em Zacarias, capítulo 6, versículos 2 e 3, encontramos uma visão paralela. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos fortes. O profeta Daniel recebe visões de 4 grandes impérios, representados por bestas que emergem do mar. Em Daniel, capítulo 7, versículo 3, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Esta progressão de reinos mundiais prefigura o impacto global dos cavaleiros do Apocalipse. Ezequiel profetiza sobre 4 juízos severos em Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Quando eu enviar os meus 4 juízos terríveis contra Jerusalém, a espada, a fome, as feras nocivas e a peste. Este padrão quaternário de juízo divino estabelece o precedente para os 4 cavaleiros. Em Oséias, capítulo 12, versículo 10, Deus declara: falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Esta consistência na revelação divina demonstra como os cavaleiros do Apocalipse representam o clímax de um tema profético recorrente. O profeta Joel descreve uma invasão devastadora que prefigura os efeitos dos cavaleiros. Em Joel, capítulo 2, versículo 4 e 5, a sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os topos dos montes. Isaías profetiza sobre um tempo de juízo universal em Isaías, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Esta descrição de devastação global encontra eco na ação dos cavaleiros. Amós apresenta uma série de juízos progressivos que espelham a sequência dos cavaleiros. Em Amós, capítulo 4, Deus envia fome, seca, pestilência e destruição, cada um servindo como um chamado ao arrependimento. Todavia não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 16, encontramos uma descrição vívida do dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Esta linguagem apocalíptica antecipa a manifestação dos cavaleiros. Miqueias profetiza sobre um tempo de confusão e caos social que reflete os efeitos dos cavaleiros. Em Miqueias, capítulo 7,
versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Abacuque apresenta uma visão de cavalos divinos em missão de juízo. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que está acesa a tua ira? É contra os ribeiros o teu furor, ou contra o mar a tua indignação? Visto que montas os teus cavalos, os teus carros de salvação? O testemunho unificado dos profetas estabelece um padrão consistente de juízo divino que encontra sua expressão final nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, lemos: Nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Esta convergência profética demonstra que os cavaleiros não são uma nova revelação, mas o cumprimento de um tema profético estabelecido através das eras. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Cordeiro vitorioso. A visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse culmina em uma revelação poderosa: a soberania de Cristo, o Cordeiro vitorioso. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, um dos anciãos declara a João: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esta afirmação não é apenas um consolo, mas uma declaração de vitória que ressoa através dos séculos. O Cordeiro, que foi sacrificado, é o único digno de abrir os selos e revelar os mistérios do futuro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Cristo afirma: Eu sou aquele que vive e fui morto. Eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta autoridade sobre a morte e o inferno estabelece a base para a esperança cristã, pois a vitória de Cristo sobre a morte é a garantia de que os juízos dos cavaleiros não são o fim, mas parte de um plano redentor. A presença do Cordeiro no trono celestial é um lembrete constante de que, mesmo em meio ao caos e à destruição, Deus está no controle. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos assegura: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta verdade é fundamental para entender a natureza dos juízos divinos e a esperança que eles trazem. O Cordeiro não é apenas um símbolo de sacrifício, mas também de triunfo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele é descrito como montado em um cavalo branco, vindo para julgar e guerrear. E os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esta imagem poderosa destaca a dualidade de Cristo como Salvador e Juiz, enfatizando que sua vitória é total e definitiva. A vitória final de Cristo é um tema central nas Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E 5, Paulo exulta: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Esta declaração não é apenas uma retórica, mas uma afirmação de que a morte foi derrotada e que a vida eterna é a promessa para todos os que creem. A revelação do Cordeiro Vitorioso também nos convida a refletir sobre nosso papel na história da redenção. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus comissiona seus discípulos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta missão é um chamado para participar ativamente na obra de Deus, proclamando a vitória de Cristo em um mundo que ainda enfrenta os horrores dos juízos dos cavaleiros.
A esperança que encontramos no Cordeiro Vitorioso é um antídoto contra o desespero. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esta promessa de renovação e restauração é a culminação do plano divino, onde a vitória de Cristo se manifesta em um novo céu e uma nova terra. A visão do Cordeiro Vitorioso nos lembra que, apesar das dificuldades e tribulações que enfrentamos, a vitória final pertence a Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, somos exortados: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." A nova criação. A visão dos 4 cavaleiros culmina em uma revelação gloriosa de renovação e restauração. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, João proclama: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Esta transformação cósmica marca o fim definitivo do domínio dos cavaleiros e o início de uma realidade inteiramente nova. A promessa da nova criação não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade garantida pelo poder de Deus. Em Isaías, capítulo 65, versículo 17, Deus declara: "Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão." Esta promessa divina transcende os ciclos de juízo e destruição representados pelos cavaleiros. Na nova criação, a própria natureza da realidade é transformada. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, lemos: "E ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão." Já a ausência de maldição significa o fim definitivo dos juízos representados pelos cavaleiros. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, capítulo 21, emerge como o centro desta nova realidade. Vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. Esta cidade celestial representa a união perfeita entre Deus e seu povo, onde os efeitos devastadores dos cavaleiros são completamente revertidos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, encontramos a promessa: "Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça." Esta expectativa de justiça perfeita contrasta dramaticamente com a injustiça e o caos trazidos pelos cavaleiros. A transformação não é apenas física, mas também espiritual e relacional. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, uma voz proclama: "Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus." Esta intimidade restaurada com Deus é o oposto do distanciamento e alienação causados pelo pecado. A vida na nova criação é caracterizada pela ausência total de sofrimento. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, "E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre." Esta luz perpétua contrasta com as trevas trazidas pelos cavaleiros. Em Isaías capítulo 35, versículo 10, encontramos uma bela descrição desta realidade transformada. "E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo,
e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Este estado de júbilo eterno marca o fim definitivo do reino dos cavaleiros. A nova criação não é apenas uma restauração do Éden perdido, mas uma realidade ainda mais gloriosa. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo cita: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Esta promessa de uma glória indescritível transcende nossa compreensão atual. A vitória final sobre a morte, o último inimigo, é celebrada em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta transformação final marca o triunfo definitivo do Cordeiro sobre todos os poderes do mal, incluindo os cavaleiros do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o convite final ecoa: e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Esse chamado universal à vida eterna representa a conclusão gloriosa do plano redentor de Deus. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não são apenas figuras distantes de uma profecia antiga. São mensageiros que nos alertam sobre a seriedade dos tempos em que vivemos. Suas pegadas ecoam através da história, lembrando-nos que cada momento nos aproxima mais do cumprimento final do plano divino. Enquanto seus cascos ressoam cada vez mais próximos em nossa era, uma verdade permanece inabalável. Acima do caos, além do juízo, existe um Cordeiro vitorioso que reina soberano. Em suas mãos, os selos não são apenas instrumentos de juízo, mas parte de um plano maior de redenção que culminará em uma nova criação, onde toda lágrima será enxugada e toda dor transformada em glória eterna. Que possamos, portanto, erguer nossos olhos além dos cavaleiros, além das tribulações, presentes e contemplar aquele que faz novas todas as coisas. Pois quando o último selo for quebrado, quando o último cavaleiro completar sua missão, não será o caos que prevalecerá, mas a glória resplandecente de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará para sempre. Diante dessas revelações proféticas e da certeza do amor de Cristo, talvez você esteja sentindo seu coração tocado pelo Espírito Santo neste momento. Se os sinais dos tempos despertaram em você um desejo profundo de reconciliação com Deus, ou se pela primeira vez você reconhece a necessidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus, este é o momento perfeito para uma decisão que mudará sua eternidade. Se seu coração clama por esta transformação, comente agora mesmo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Este não é apenas um comentário, é sua declaração pública de fé, seu primeiro passo em uma jornada eterna com Cristo. E se você já é um filho amado de Deus, ajude esta mensagem a alcançar mais vidas. Comente amém e compartilhe este vídeo. Cada compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usará para tocar um coração que precisa conhecer estas verdades sobre os tempos que estamos vivendo. Lembre-se, enquanto os cavaleiros cavalgam, a graça de Cristo ainda está disponível para todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Até a próxima.